Bom dia a todos, com muita alegria que eu estou aqui no MEDNESP, e eu venho vindo em todos os MEDNESP desde 2013, e fico muito feliz de estar aqui conversando e falando um pouquinho com vocês. Agradeço a comissão pela oportunidade. Bom, como o Giancarlo falou, as exposições anteriores facilitaram muito o meu trabalho, que me deram todo o embasamento de como isso é importante, e aí eu vou falar como a gente leva isso para a prática. O que a gente vê muito por aí é justamente essa dicotomia. O profissional acha que é importante, ele acredita em Deus. A gente vê o MEDNESP aqui, cheio, 1.700 pessoas. Quantos desses profissionais de saúde efetivamente levam essa espiritualidade para a sua prática clínica? A gente vê que é importante ensinar, que a gente tem meio de treinamento, que o professor acha importante, o aluno acha importante. E isso não é feito para a prática. Então, a minha missão aqui é mostrar um pouquinho como a gente faz isso na prática clínica, como a gente leva isso para a nossa prática. Porque sem a exemplificação, a gente não muda. Se eu não for para a beira do leito, na hora da minha aula de semiologia, ou numa aula realmente direcionada à espiritualidade, eu não mostrar para o meu estudante como é que eu faço, como é que eu abordo, como é que eu acolho aquele paciente, ele não terá exemplo. Só o papel, só as pesquisas convencem a gente da necessidade, mas não estimulam e não motivam a gente a fazer e ir atrás. Um exemplo positivo modifica. Então é isso que eu vou tentar trazer um pouquinho para vocês hoje. Então, as dimensões espirituais e religiosas da cultura estão entre os fatores mais importantes que estruturam a experiência humana. As crenças, os valores, o comportamento, tudo isso está relacionado com seus padrões de adoecimento. Então, quais são os objetivos da espiritualidade na prática médica ou na prática clínica, né, de qualquer profissional de saúde? Como as convicções espirituais dos pacientes interferem na sua saúde, e a gente sabe que tem diversas crenças que interferem no cuidado com o nosso paciente. Entender como as convicções dos estudantes e dos médicos podem interferir no cuidado do paciente. Então, o Giancarlo mostrou aqui que muitos têm medo de como isso interfere. E desenvolver habilidade para tirar uma história espiritual. Como a gente faz isso? Esse é um artigo resumido que a gente fez, está na Revista Brasileira de Clínica Médica. Se vocês colocarem lá no Google, Espiritualidade na Prática Clínica, ele aparece, ele é aberto. E lá tem um resuminho de todos esses passos, do porquê, quais são os instrumentos. Ele está em português, apesar de ser um artigo dentro da Revista Brasileira de Clínica Médica, eu acho que serve para diversas especialidades, inclusive não médica. Então, é um material de apoio interessante para iniciar e, lógico, aprofundar em artigos, livros. Tem o livro do Koenig, que a Fé fez a tradução. Então, tem material, gente, não falta. Como foi falado já as barreiras, mas eu vou esmiuçar um pouquinho cada uma delas. Então, falta de tempo, falta de treinamento, preocupação em atuar em área não médica, desconforto com o tema, preocupação com a imposição das próprias crenças, falta de interesse, falta de consciência de que é importante e identificar qual paciente que realmente necessita disso. Então, não tenho tempo. Vocês vão ver que instrumentos simples de tirar a história espiritual podem durar, em média, 2 minutos. Então, não demanda tanto tempo.
Eu não sou espiritualizado. Então, vamos lá. Se a gente quer o bem-estar do nosso paciente, o que é importante para o nosso paciente, a gente precisa pesquisar isso. A gente precisa entender isso. E o nosso paciente vai mostrar esse caminho, mesmo que eu não saiba. É só a gente se mostrar aberto, ter uma boa relação médico-paciente, que ele mostra o que ele acredita, o que é importante, quais são os pontos chaves da religião dele. Um dos casos mais emblemáticos da minha prática clínica que eu vou trazer para vocês é um caso de testemunho de Jeová. Eu não sabia absolutamente nada de testemunho de Jeová, apenas o preconceito que a gente tem durante toda a formação como médico da questão dos hemoderivados, da transfusão, de que eles não aceitam, então todo mundo morre de medo, é um tabu, ninguém quer atender, porque se acontecer alguma coisa, tem um problema, entre aspas, na mão. E aos poucos, com essa relação, o paciente te mostra absolutamente tudo, qual é o caminho, o que ele acredita, o que ele não acredita, e inclusive como ajeitar a crença dele ao seu cuidado. Ele mesmo mostra isso. Ele vai junto com você buscar essa fonte. É só nós estarmos ao lado do nosso paciente. Isso é muito pessoal, os pacientes vão se ofender. Então, a gente pergunta sobre coisas, não sei, na minha opinião, pior. Então, a gente pergunta de atividade sexual, de sexualidade, a gente pergunta de uso e abuso de substâncias, drogas ilícitas. E qual o problema da religiosidade, né? Espiritualidade. E, como foi mostrado exaustivamente aqui, a maioria dos pacientes gostariam que seus médicos abordassem suas crenças. Eu não fui treinado para isso, e eu acho que um papel importante, né, do Mednesp, das AMES, dos professores que acreditam nisso, esse papel, é esse treinamento. A prática leva à perfeição, então, lógico, a gente começa como os nossos alunos, tímido, devagar, com medo, mas como qualquer habilidade prática, a gente vai pegando o jeito, o manejo, e a gente se livra de instrumentos, e isso sai, e a gente maneja isso naturalmente depois com o passar do tempo. E a leitura de livros, artigos, tudo isso auxilia. Mas será que são só ponto positivo? A espiritualidade, a religiosidade? O que a gente vai encontrar é só aquele paciente onde a sua religiosidade, a sua espiritualidade traz um apoio positivo, traz um coping religioso positivo? Não, existem aspectos negativos, principalmente na hora da abordagem, se a gente não tiver alguns cuidados. Então, algumas consequências negativas. Um paciente religioso pode se sentir-se ofendido se uma avaliação espiritual for feita de forma não séria. Opa. A família do paciente, que não é da mesma religião do paciente ou do médico, se sentir ofendida com isso. Então, a gente precisa trabalhar a relação médico-paciente, relação médico-paciente-família, e explicar para a família a autonomia do paciente, quanto aquilo é importante, e que o bem-estar no cuidado da saúde daquele indivíduo é o que impera acima de tudo. Geralmente, a família não se restringe. É como eu falei, tudo depende de como a gente se porta diante e como a gente conversa com essa família. Um paciente não religioso pode ficar preocupado e ressentir-se com a implicação de que não é religioso o suficiente. Então, muitas vezes a gente pega aquele paciente pouco religioso, a hora que você pergunta, começa a levantar nele sentimentos de culpa. Opa, isso está acontecendo comigo porque eu nunca fui muito religioso, nunca acreditei muito em Deus. Eu acho que então Deus está me castigando por causa disso. Então, cuidado de como a gente aborda. Levantar assuntos espirituais quando se constata uma doença grave, cria uma indevida ansiedade no paciente. Então, lógico, a gente precisa saber como introduzir.
A espiritualidade no cuidado do paciente em final de vida com uma doença terminal é importantíssima, é fundamental. Mas a gente precisa ter cuidado e bom senso em como abordar isso e quando abordar isso. Eu não vou chegar para o paciente que acabei de fechar o diagnóstico, olha, o senhor está com câncer metastático, inoperável, e o senhor acredita em Deus? Pronto, né? Assim, pronto, ele mandou eu rezar, excomungar, a missa, vou no padre, vou no centro, pronto, já era. Acabou tudo. Então, lógico, né, com muito cuidado, eu já estabeleci um vínculo. Na verdade, até eu fazer esse diagnóstico de um paciente grave terminal, eu já fiz toda uma abordagem dele já inicial, eu já tenho uma relação. Uma mensagem não intencional é passada ao paciente que ele está perto da morte, que nada pode ser feito, então esse exemplo também se encaixa aí. E assuntos espirituais aparecerem em horas em que o médico não está preparado para lidar. É aquele negócio, né? O médico não alimentou a sua própria espiritualidade, não tem conforto com o tema, não foi treinado, ou até alimenta, mas nunca foi treinado para isso, né? Eu brinco que é assim, eu tenho a minha religião e pratico a minha religião do lado de fora. A partir do momento em que eu entro no hospital, eu visto aquela indumentária de profissional e tudo que eu acredito lá fora, aqui dentro não vale mais. Né? E aí isso traz um desconforto, mesmo que eu acredite nisso. Então a gente precisa juntar essas coisas. Quando eu faço isso, será que é em todos os momentos? O paciente está indo para o centro cirúrgico, está no corredor do centro cirúrgico. O anestesista está fazendo avaliação pré-anestésica no corredor, porque não deu tempo de fazer antes. Aí ele chega, então o senhor acredita em Deus? Ó, gente, eu acredito, mas se o anestesista no corredor me perguntasse isso, eu ia falar, pode parar, eu quero voltar, não vou mais. Então a gente precisa, volto a dizer, bom senso de como a gente aplica isso, em que momento a gente aplica isso, a relação médico-paciente que a gente tem. Em pacientes graves em cuidados terminais, como eu falei, isso é essencial. Consulta de rotina, então, avaliação inicial. Os idosos, aí puxando a sardinha para o meu lado, não tem muito jeito, eles são mais religiosos, então isso para eles é uma crença importante, deve ser abordado. Mas em qualquer acompanhamento, deve ser abordado. Então, o ideal, numa anamnese inicial, internação, consulta de retorno, tomada de decisão médica em que as crenças do paciente, as crenças religiosas podem influenciar. Pontos importantes, tempo suficiente, relação estável, bom senso quanto ao risco de vida e agravo psicossocial. Então, como a gente faz isso? História espiritual, então a gente vê quais são as necessidades espirituais do paciente, como eu abordo, o que ele acredita. Encorajamento a crenças ligadas à saúde, a crenças positivas. Ao mesmo tempo, crenças negativas, onde eu vejo que essa crença, na verdade, pode piorar o estado de saúde do meu paciente. Eu tenho que intervir, ou mesmo, ou, como está aqui, necessidades mais complexas, encaminhar para o líder religioso, chamar o capelão, ou se não tem o capelão, ou se de repente o capelão não representa aquela religião daquele paciente, chamar um líder religioso da confiança do paciente. Tá? Do mesmo jeito, gente, que a gente encaminha, estou atendendo o paciente, ele chega, vamos supor, com uma arritmia muito grave, eu vou encaminhar para o cardiologista, eu não tenho que ter medo, eu vou encaminhar para o líder religioso. Eu cheguei aqui, não dei conta, até aqui eu dou conta. Daqui para frente, eu vou, entre aspas, encaminhar para o especialista. Tá? Mas o mínimo a gente tem que saber fazer, interligar para fazer direito e bem feito. Para os não religiosos, a gente levanta significado e propósito de vida, crenças culturais e recursos sociais no enfrentamento desses pacientes, dessas dificuldades. Então, como? Para a gente
integrar a espiritualidade efetivamente no cuidado de saúde, o médico, o profissional de saúde, precisa cultivar a sua própria espiritualidade. Constantemente manter uma vigilância de consciência, vulnerabilidade, compaixão e respeito pela crença do nosso paciente. Então, a gente tem que se questionar, a gente tem que fazer perguntas. Para que a hora que o paciente perguntar e chegar isso da gente, a gente se sentir confortável com isso. Dentro da história espiritual, a gente vai se familiarizar com a crença do paciente, vendo como ele usa a religião ou a espiritualidade para lidar com a sua doença. Se a sua crença pode interferir no tratamento médico, se possui uma comunidade de apoio, identificar necessidades espirituais que necessitem de um acompanhamento. Como eu falei, existem necessidades espirituais que são prejudiciais, então são crenças desconstrutivas que a gente precisa trabalhar. Instrumentos. Esse é um artigo que a gente fez de revisão dos instrumentos de história espiritual, FICA. Então, ele fala um pouco de cada um dos instrumentos, mas é que a gente vai abordar o FICA, que é da Cristina Puchalski. Mas que no próximo Ednesp, né, Lídia, teremos o nosso nacional, gente, se Deus quiser. Vamos lá. Dentro do FICA, é um método mnemônico para a gente lembrar de 4 passos principais na história do paciente. Então, o F é de fé, crença. Então, geralmente, o que a gente pergunta na fé? Se você considera religioso ou espiritualizado, se você tem crenças espirituais ou religiosas que te ajudam a lidar com problemas, se não, o que dá significado para a sua vida? Então, paciente não religioso, o que a gente faz? O que te dá significado na vida? O I, importância. Que importância você dá para a fé ou crenças religiosas em sua vida? A fé ou as crenças já influenciaram você a lidar com estresse, problemas de saúde? Você tem alguma crença específica que pode afetar decisões médicas ou seu tratamento? O C avalia a comunidade. Então, você faz parte de alguma comunidade religiosa ou espiritual? Ela te dá suporte? Como isso ocorre? Existe algum grupo de pessoas que você realmente ama e que seja importante para você? Essa é uma pergunta, por exemplo, que serve para um paciente ateu sem problema nenhum, né? Então, qual é a comunidade de suporte social que ele tem? Então, comunidades como igreja, templo, centros, grupos de apoio, são fontes importantes de suporte do paciente. E o A é a ação no tratamento. Então, como você gostaria que seu médico ou profissional de saúde considerasse a sua religiosidade, considerasse a sua espiritualidade no seu tratamento? E indicar ou que líder religioso gostaria que remetesse. Os instrumentos, gente, são guias. Como a anamnese, a gente tem uma estruturação básica de anamnese que a gente segue, mas de acordo com a nossa prática clínica, a gente acaba desenvolvendo o nosso próprio método, no que a gente se sente mais confortável. E aqui é a mesma coisa. Muitas vezes a gente começa com um instrumento para a gente se sentir mais confortável, com o tempo a gente já pega a habilidade e não necessita mais do instrumento. Então, ele pode ou não ser utilizado. Aqui é um caso clínico que eu trouxe para vocês para ilustrar um pouco disso que eu falei para vocês. Então, como eu sou geriatra, é um caso geriátrico. Dentro da geriatria, a gente faz o que a gente chama de avaliação geriátrica ampla. É uma anamnese clínica normal, mais alguns testes de funcionalidade e objetivos. Então, por exemplo, a gente avalia cognição, atividades de vida diária, depressão. Então, o GDS, por exemplo, vocês estão vendo aqui a escala de depressão geriátrica. Então, é uma anamnese completa com mais algumas escalas para a gente avaliar
mais profundamente o nosso idoso e toda a sua funcionalidade, tá? Então, seu JB, 78 anos, a queixa, ele não come direito há meses, veio ele e a esposa em consulta. História pregressa da moléstia atual, paciente cursando com um certo grau de apatia, já tinha alguns meses. De antecedente pessoal, ele só tinha uma hipertensão arterial e antecedentes familiares, ele não sabia referir porque ele era adotado. Dentro das escalas que a gente aplica, então, de escala de depressão geriátrica, que é o GDS 1 em 15, que quer dizer que ele não tinha depressão. O mini-mento, ou o mini-exame do estado mental, ele tinha 15 em 30, com 1 ano de escolaridade. Isso quer dizer que ele tem uma alteração cognitiva. A IVD é atividades instrumentais de vida diária, ele já era dependente, ou seja, tinha algumas atividades instrumentais, como fazer compra sozinho, sair de casa sozinho, que ele já tinha uma dependência, e atividade básica de vida diária, que são as AVDs, ele ainda era independente, que é comer, tomar banho, coisas mais básicas. Enfim, mais exames e tudo mais, a gente fechou uma hipótese diagnóstica de provável doença de Alzheimer. A história espiritual desse paciente, a fé. Ele era testemunha de Jeová e se considerava extremamente religioso. Qual a importância ou influência na sua vida? A sua religião é muito importante para ele e achava que influenciava bastante em sua saúde. C, comunidade. Eram os irmãos da igreja, né, do templo, que o levavam na consulta. E aí era muito interessante, porque ele chega no início, ainda no início do diagnóstico, uma demência leve, ia ele, a esposa, às vezes ele, a esposa e a filha. A partir do momento que ele começou a ficar mais dependente, começar a ter déficit de marcha, a comunidade religiosa começou a levar ele para a consulta. E aí eles se alternavam, porque todos trabalhavam, então cada vez era um. Então eu fazia a consulta do paciente, conversava, orientava os familiares, acabava a consulta, tinha lá na porta. E aí, doutora? A primeira vez, eu falei, nossa, e agora? Aí eu conversei com a esposa, eu falei, ó, eu posso conversar com eles, porque eles pediram informação, de certa forma eu acho justo que, né, faltou no trabalho para trazer vocês, posso conversar? Não, não tem problema, eles que ajudam muita gente, tá? Então, chamei a pessoa, não, ó, tá acontecendo isso com o seu JB e tal. Enfim, cada consulta que ele vinha, eu fazia 3 consultas, dele, dos familiares e dos acompanhantes. Porque realmente existia toda uma rede na comunidade religiosa de sustentação desse paciente. E eu sabia que se eu não esclarecesse, se eu não tivesse essa comunidade do meu lado, o tratamento dele ia ficar dificultado. Ele não ia conseguir vir ao ambulatório. Quando ele tinha intercorrência, ele não conseguia ir para o pronto-socorro. Às vezes era alguém da igreja que ficava com ele para a esposa ir retirar medicação de alto custo. Então, tê-los, né, ao meu lado, isso era importante. E a ação no tratamento vocês vão ver. Então, quais são os benefícios da avaliação espiritual? Enfrentamento do paciente, como foi falado aqui, o coping religioso, isso é uma forma, o coping religioso é uma forma de usar a religiosidade, a espiritualidade no enfrentamento, nas dificuldades. Relação médico-paciente, né, então a melhora o estreitamento desse laço, uma vez que o paciente vê que você respeita a crença dele, respeita ele como um ser humano, isso aproxima o paciente de você. Maior aderência ao tratamento, obviamente, se ele tem uma melhor relação médico-paciente, se ele acredita em você, ele vai aderir melhor ao tratamento. Se ele adere melhor ao tratamento, o curso e a resposta ao tratamento também são melhores. E, obviamente, diante de tudo isso, a realização profissional é muito grande. Então, voltando no caso do seu JB, em relação ao enfrentamento.
Quando a gente fechou o diagnóstico de provável doença de Alzheimer, eu chamei a família, chamei a esposa especificamente, falei assim, olha, provavelmente ele tem uma doença de Alzheimer, como é que a senhora quer fazer? Eu conto para ele, porque ainda estava numa fase inicial, ele conseguiria participar das decisões. A senhora quer contar? Como que a gente vai fazer isso? E aí ela virou e falou assim, não, eu acho que realmente ele precisa saber, e eu acho que a senhora tem que contar. Eu falei, então tá bom. Chamei ele numa outra consulta e contei que ele estava abrindo um quadro de doença de Alzheimer e junto a gente discutiu o que ele tinha condição de fazer ou não. Então ele falou assim, olha, doutor, eu sei que ver meus amigos lá no centro da cidade eu não consigo mais. Mas ir até a esquina comprar o pão na padaria eu acho que eu consigo. Então a gente vai fazer o seguinte, o senhor vai, mas vai com um papelzinho no bolso, um telefone, porque qualquer coisa se perder, tem como a gente achar o senhor, combinado? Combinado. Então, na verdade, a fé dele ajudou muito ele a lidar com o diagnóstico, a lidar com o problema, a discutir o seu próprio tratamento. Na relação médico-paciente, a nossa relação médico-paciente era muito forte. Com o evoluir da doença, ele começou a ter alterações de comportamento, como é natural dentro da doença de Alzheimer, começar a ter sintomas psicóticos, sintomas de perseguição. Então, tinha às vezes que ele falava, não, você está me dando esse remédio para a esposa, né? Você está tentando me matar, você vai me matar com isso. E aí era muito interessante, falou assim, não, isso aí foi a doutora Alessandra que mandou, eu vou ligar para ela, vou falar que você não está tomando. Aí ele parava, tomar o remédio. Aí conforme ele foi indo, ele ia piorando, ele já não acreditava só quando ele falava. Então ela pegava o telefone e fingia que me ligava. Alô, doutora Alessandra? Gente, ela contando isso, era hilário. Doutora Alessandra? Ele não quer tomar o remédio hoje. Aí ele parava, tomava o remédio. Então, para a gente ver que mesmo o paciente perdendo a cognição, a relação que a gente tem com ele, a confiança que a gente desenvolve nessa relação é extremamente importante. E, em relação a isso, a obediência ao tratamento. Então, mesmo o paciente com uma alteração cognitiva, já com alteração comportamental, ainda obedecia ao tratamento. Curso da doença. O paciente foi evoluindo, eu vou falar um pouco do curso também, aqui na ação. Então, uso da religiosidade como controle da agitação. Era muito interessante que nessa fase onde ele começou a ter alteração de comportamento, ele sempre foi aquele marido exemplar, carinhoso, né, tudo perfeito, e de repente ele começou a ficar agressivo, com palavras, nunca chegou a agredir a esposa fisicamente, mas já chegou a levantar a mão, né, a pensar em tentar. E aí a esposa virava e falava assim, você acha que Jeová ia gostar do que você está fazendo? Aí ele parava, aquela ação repentina dele, falou assim, opa. Então, ela conseguia resgatar dentro dele toda aquela religiosidade que ele tinha. E com isso conseguia controlar o comportamento. Então, muitas vezes, quando ele estava muito agitado, eles sentavam para fazer uma oração. À noite, eles sempre rezavam antes, então ele tinha uma noite de sono mais tranquila. A chave. Esse foi um episódio interessante. Ela chega um dia no consultório desesperada, doutora, eu não sei, ele quer pegar a chave, eu estou com medo dele pegar a chave e fugir, e sumir de casa, mas ele cismou que é o molho de chave, e ela estava desesperada. Eu falei, mas o que acontece com essa chave? Eu não sei. Eu falei, faz o seguinte, dá um molho de chave para ele, lógico, sem a chave da casa, observe o que acontece. Mas alguma relação tem que ter. Por que ele quer tanto uma chave? Tem que ter alguma coisa no passado em que isso manifeste essa relação tão forte. E aí ela pensou, e ela lembrou. Ele era responsável por abrir e fechar o Salão do Reino, onde tem os cultos da Testemunha de Jeová.
E aí, ele sempre teve essa função, ele sempre foi responsável por aquela função e ele não estava mais fazendo. E ele era guardião daquilo. Então, a chave para ele era extremamente importante. Então, vamos fazer o seguinte, pega qualquer chave, põe no mesmo chaveiro que tinha antes e testa, vê o que acontece. Fica de olho. Aí ela pegou um molho de chave qualquer, tá aqui. Ela falou que ele pegou a chave, guardou, ele sempre guardou a vida inteira e sossegou. Nunca mais ele quis um molho de chave. Ele não queria a chave para sair, ele não queria a chave para fugir de casa. Era simplesmente a chave do templo onde ele foi guardião a vida, né, boa parte da vida dele, e que de repente ele não fazia mais. E onde foi parar isso? O que aconteceu com isso? Recurso como reabilitação cognitiva. Isso era outro recurso muito interessante. Eles iam pro templo, né, pro culto, e aí lá eles faziam leitura da Bíblia, o ensinamento. Quando eles chegavam em casa, a esposa fazia ele relembrar o que tinha sido discutido lá, qual era a opinião dele, relia aquele trecho da Bíblia, rediscutiam. Então, ela fazia uma espécie de reabilitação cognitiva com ele. Auxílio no estresse do cuidador. A paciente começou, a esposa, na verdade, sempre foi muito cuidadosa, muito paciente com ele, e um belo dia começou a chegar estressada, irritada. Eu falei, ué, mas teve uma mudança repentina, ele não tinha agravado tão... não tinha tido uma piora um salto tão grande naquele período de tempo, ele vinha progredindo mais progressivamente. O que aconteceu com ela para ter acontecido isso? E aí eu perguntei, né, o que a senhora está fazendo? Não tem válvula de escape? E aí ela virou para mim e falou assim, eu não sei se vocês já viram, a Testemunha de Jeová faz aquelas pregações na rua. E ela fazia aquilo. E aquilo era a válvula de escape dela. Quando ele começou a piorar, ela parou. E aí, acabou a válvula de escape. Então, eu chamei a filha e falei assim, vocês vão revezar. Uma semana vai ela, uma semana vai você, para você ficar com o seu pai, para que as duas tenham as suas válvulas de escape. E aí, deu uma acalmada. Então, aqui, só para ilustrar aqui também, tudo isso não é doideira da minha cabeça, oração e leitura da Bíblia tem se mostrado alternativas interessantes para pacientes demenciados e agitados. E atividades religiosas e espirituais podem prevenir a agitação. Lógico, para aqueles pacientes que a gente encontra uma ressonância dentro deles. Eles já eram religiosos, eles já tinham isso dentro deles. Outro caso interessante é o jardim. Eu tinha uma paciente que era foi cuidadora do pai, da mãe, os dois faleceram, e aí simplesmente o objetivo de vida dela, que por anos a fio era ser cuidadora, tinha desaparecido. Ela estava completamente perdida. O que ela ia fazer da vida? Entrou numa depressão profunda e não conseguia sair. E aí a gente precisava resgatar essa ressignificação de vida dela. Aí eu comecei a perguntar, não, mas o que você gosta? Qual a sua religião? Eu sou espírita. Ótimo, então vamos lá. Então vai voltar para o centro espírita, vai começar a assistir palestra, vai voltar... tá bom. O que mais que a senhora gosta de fazer? Não, tinha um jardim lá em casa, que eu sempre cuidei com meu pai, o jardim era lindo, ele gostava de planta tal, não sei o quê. Então a gente vai começar o seguinte, você vai começar a cuidar do jardim e vai voltar para o seu culto religioso. Tá bom. Chegou. E aí, voltou para o centro, toda animada, né? Não, doutora, essa semana não gostei muito, não estava com muita vontade. Mas eu dei uma mexidinha lá na terra. Então tá bom. Aí outra consulta. E aí, voltou para o centro? Não, doutora, não fui, né? Estava frio, não sei o quê. Mas já plantei umas plantinhas lá. Aí na quarta vez, e aí, voltou para o centro? Não, mas eu plantei planta tal. Eu falei, opa, eu estou no caminho errado. Ela não acessa a transcendência dela pelo centro espírita. Apesar de ela acreditar em Deus, apesar de ela ser espírita, ela acessa a transcendência dela por outro meio. Pelo contato com a natureza, pela significância que aquele jardim é a relação de amor que ela tinha com o pai. E aí eu comecei a inverter. E o jardim? E o centro era um apêndice.
A hora que o jardim estava estabelecido, ela conseguiu resgatar a religiosidade dela. E essa foto aqui é a foto de uma flor camarão do jardim dela, que ela sabia que eu fazia palestra, para eu colocar na palestra. Esse é um último caso, só para ilustrar a importância do líder religioso e como a gente tem que se despir de preconceitos. Eu recebi uma paciente também, com uma senhorinha, uma depressão grave, virou para mim e falou assim, ó, eu vim aqui porque eu fui obrigada, não gosto de médico, não vou tomar nada, eu vou para a igreja e vou me curar. Meu pastor vai me curar. Eu falei, ai, Senhor, vamos lá. A filha estava do lado de fora, chamei a filha. Eu falei, mas por que você fala? Não gosto, não quero, eu vou para a igreja e eu vou me curar. Tá bom. Aí eu chamei a filha, falei, olha, com muita delicadeza. A sua mãe falou que ela vai para a igreja, que ela vai se curar na igreja. Ela ouviu isso em algum lugar? Ela acredita nisso? Como é isso? Joguei a pergunta em aberto. E aí a filha dela, qual foi a minha surpresa? A filha dela virou para mim e falou assim, não, doutora, pelo contrário. Ela só está aqui hoje porque o pastor convenceu ela a vir na senhora. Eu falei, como é que é? Aí ela me contou que o pastor, ele era psicólogo e desconfiava que ela estava com depressão, na verdade tinha quase certeza que ela estava com depressão, que ela precisava ir além, ela precisava ser medicada. E aí ele convenceu a paciente que ela precisava passar no médico, ser avaliada por alguém. E aí eu avaliei, ela precisava realmente, ela estava com depressão brava, precisava de um antidepressivo. Eu falei assim, só esse pastor pode me ajudar. Eu virei para a filha e falei assim, tem como eu entrar em contato com esse pastor? Tem, doutora, ele super aberto. Fiz uma cartinha para ele, falei assim, olha, você estava certo, né, como um representante, um líder religioso, uma visão muito boa, porque está cuidando da sua comunidade religiosa, né, cuidando de quem está arrebanhando, percebeu isso e auxiliou. E aí eu falei assim, eu vou precisar da sua ajuda. Eu preciso que você me ajude a convencer essa paciente a tomar a medicação. Eis que ela volta na consulta, no retorno, tomando a medicação bonitinha, fazendo todo o acompanhamento médico. Então, a gente precisa tomar cuidado, muitas vezes a gente, lógico, como em qualquer religião, como em qualquer profissão, tem exemplos muito bons e exemplos ruins. Mas os ruins não é a maioria, e a gente precisa tomar cuidado com isso, de rotular logo de cara. A gente precisa ver o quanto aquela fala daquele nosso paciente não é uma construção da cabeça dele. Não precisa ir longe, a maioria dos centros espíritas tem placas gigantes escritas, o tratamento espiritual não dispensa tratamento médico. Quantos pacientes a gente vê abandonando o tratamento médico para fazer tratamento espiritual? Então, a gente precisa ver o quanto aquela crença daquele paciente interfere e ele não fez uma distorção do que foi falado ou do que realmente acontece. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. E a maioria dos líderes religiosos, eles pensam no bem-estar da sua comunidade. Então, a gente consegue muito apoio deles. Isso era um pouquinho que eu queria mostrar para vocês, ilustrar e mostrar como a gente pode trazer isso para a nossa prática clínica. Tirar do mundo das ideias e concretizar isso no nosso cuidado. Tirar do mundo das ideias do ensino, que isso é importante, e levar para a nossa universidade, levar para o nosso estudante. Só a exemplificação modifica a gente. E nós somos responsáveis por isso. Obrigada.